E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, você sabe o que é o método START, que é utilizado para incidentes com múltiplas vítimas? Vamos aprender agora? Então, para isso, é preciso primeiro definir o que é de fato, entender o que é caracterizado um incidente com múltiplas vítimas. Então, nada mais é do que caracterizado por um acidente ou um incidente que ocorre um número de maior, né, de 5 vítimas, ou também é caracterizado quando existe um desequilíbrio entre as necessidades de cuidados em saúde, cuidados da equipe de saúde e os recursos disponíveis. Então, quando eu tenho incidentes com mais de 5 vítimas ou quando as minhas necessidades, elas não vão conseguir suprir a minha quantidade os meus recursos não vão conseguir cumprir as minhas necessidades, eu tenho uma característica de incidente com múltiplas vítimas, tá? E aí, para compreender isso, para compreender essa questão do incidente com múltiplas vítimas e do método START, é necessário entender alguns conceitos importantes. Então, existe a diferença entre a medicina de emergência e a medicina de desastres. Na utilização desse método START, que a gente vai falar mais adiante, e da questão do incidente com múltiplas vítimas, nós aplicamos o conceito de medicina de desastres, que a medicina de emergência, ela visa o quê? O objetivo é salvar o paciente mais grave, tá bom? E a medicina de desastres, que é aplicada nesse caso de incidente com múltiplas vítimas, ela tem o objetivo de salvar o maior número possível de pacientes. Então, salvar o maior número, tá? Então, existem aí diferentes prioridades. Então, no caso de acidentes com múltiplas vítimas, a gente vai definir esse método, né? Vai utilizar esse método, que é o método START, e isso vai definir prioridades de atendimento, tá bom? E não necessariamente o paciente de maior gravidade, mas sim salvando o maior número de pacientes, tá? E o que é, de fato, o método START? Então, o método START nada mais é do que essa sigla em inglês e é triagem simples e tratamento rápido. Significa dizer que eu vou fazer uma avaliação rápida, né, uma triagem rápida para dispensar os meus cuidados rápidos e para priorizar tanto o cuidado, os recursos e o transporte desses pacientes, tá bom? Então, essa avaliação, ela é feita em basicamente 60 segundos por paciente. Então, 60 segundos por vítima. Então, de fato, é uma triagem rápida para definir o melhor tratamento. E aí, o que é esse método, né? Esse método, ele tem o objetivo, primeiro, de racionalizar e, segundo, de organizar. Então, ele vai racionalizar o quê? Cuidados e racionalizar o transporte, então, todos os cuidados necessários àquelas vítimas e racionalizar o transporte, né, o mais rápido possível. E ele vai organizar a equipe de trabalho, né, a equipe que vai dispensar esses cuidados, a equipe de resgate, a equipe de salvamento e prioridades. Vai organizar também as prioridades no objetivo de salvar o maior número de vítimas possível. E aí, dentro dessa organização do método, é necessário lembrar que todo o método ele tem que ser precedido da avaliação do ABCDE do trauma. Lembra lá? Então, vamos lembrar. Então, todo o método ele tem que levar em consideração a lembrança do ABCDE do trauma. Então, A, ele vai avaliar o quê? Primeiro, controles da cervical e vias aéreas, abrir vias aéreas. B, vai o quê? Avaliar a ventilação, a boa respiração desse paciente. C, a circulação e controle de hemorragias. O D é o quê? Déficit neurológico. Então, vou fazer uma avaliação neurológica do paciente. E, por último, o E do trauma significa o quê? Expor a vítima com controle da temperatura, tá? Então, isso aí tem que ficar memorizado, não podem esquecer de maneira alguma, tá certo? E aí a gente vai de fato para o fluxograma do método de triagem simples e tratamento rápido, que é o método START. Então vamos lá. O que esse método ele vai avaliar? Ele tem um fluxograma que vai avaliar algumas situações. Então, nesse caso de incidentes com múltiplas vítimas, você vai primeiro avaliar o quê? O paciente, vamos lá, consegue andar? Então,
Você vai fazer algum questionamento, você vai observar, isso é muito simples, muito rápido. Paciente anda, então sim, então esse paciente ele pode aguardar, portanto, é um paciente que não necessita de cuidados imediatos, tá bom? Então, o paciente verde, que pode aguardar. O paciente ele não consegue andar, então se ele não consegue andar, você vai avaliar o quê? A respiração desse paciente. O paciente respira, se ele não respira, o que eu vou fazer? Posicionar vias aéreas. Olha, aí a questão do ABCD do trauma, então eu posiciono as vias aéreas, claro, com controle de cervical. Posicionei vias aéreas. O paciente respondeu, ele respirou, então ele é um paciente crítico, tá? Então, paciente vermelho. Classifiquei meu paciente. Ele não respira, portanto, é um paciente preto, um paciente irrecuperável, tá? Então, vamos voltar lá. Então, eu avaliei a respiração e ele respondeu. O paciente respira, sim. Então, quando ele respira, eu vou avaliar o quê? A frequência respiratória. Então, se eu tenho uma frequência respiratória maior do que 30 incursões por minuto, meu paciente é um paciente crítico, vermelho. Avaliei. Esse paciente, ele respira com frequência menor do que 30 incursões por minuto. Aí eu vou avaliar o que? A perfusão periférica. Eu vou avaliar o enchimento capilar. Então, esse paciente, ele respira, mas a respiração é menor do que 30 incursões por minuto. Eu vou avaliar o quê? Esse paciente, ele tem um preenchimento capilar maior do que 2 segundos. Ok, classifiquei, ele é um paciente crítico, vermelho. Esse paciente, ele tem uma perfusão periférica menor do que 2 segundos. Aí eu vou avaliar o quê? Resposta verbal. Então, se ele tem menor do que 2 segundos, eu vou observar se ele responde a ordem simples. Responde sim, ele é um paciente urgente, é um paciente amarelo, tá? Ele não responde a ordem simples, ou seja, o paciente está neurologicamente rebaixado, ele é um paciente crítico vermelho. Então, vocês puderam observar que é muito simples, é uma triagem rápida, uma triagem dinâmica e facilita a organização do processo de trabalho com incidentes com múltiplas vítimas, tá? E aí, a partir dessa avaliação, vão se definir a prioridade de cuidados e prioridade de transporte desse paciente. Então, a prioridade é, primeiro, o paciente crítico, segundo, o paciente urgente, terceiro, o paciente que pode aguardar e, por último, o paciente irrecuperável. Vocês podem observar a diferença que eu falei a vocês da medicina de emergência com a medicina de desastres aqui. Então, por exemplo, o paciente irrecuperável é aquele paciente que pode estar, por exemplo, em uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Em uma medicina de emergência, esse paciente seria definido como prioridade. Então, dentro de uma urgência, eu daria prioridade, a equipe daria prioridade em fazer um ARPC, né, nesse paciente. Mas, no caso de incidente com múltiplas vítimas, o paciente em PCR, ele não se torna uma prioridade. Os outros, com maior probabilidade de responder ao tratamento, são, de fato, uma prioridade. Tá vendo a diferença? Então, aí eu trouxe uma questão de concurso para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá? Então, no atendimento pré-hospitalar a múltiplas vítimas, segundo o método de triagem START, e ele traz, né, o que significa a sigla, um paciente com frequência ventilatória de 24 incursões por minuto. Então, vamos lá. A frequência respiratória é de 24. Essa frequência respiratória a gente vai deixar aí. Frequência cardíaca de 125. O método START, ele avalia a frequência cardíaca? Não. Então, eu nem avalio essa questão. A escala de coma de Glasgow, 12. Ele avalia a escala de coma? Não. A não ser que ele diga um pouquinho o que ele está querendo dizer com isso. Então, vamos lá. Enchimento capilar de 1 segundo. Isso é importante. Então, enchimento capilar de 1 segundo, certo? E não responde a ordem simples. Ele deve ser classificado como? Então, ordem simples, ele não responde a ordem simples, não. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente que tem uma frequência respiratória
como ele não me dá outras informações se esse paciente anda ou não, mas daí ele já me disse que esse paciente respira. Então, pronto. Se ele respira, porque ele me deu a frequência respiratória, tá? Ele disse que minha frequência respiratória é de 24 incursões por minuto. Portanto, é menor que 30, não é isso? Então, quando é menor que 30, a gente vai avaliar o quê? Perfusão periférica, vai avaliar enchimento capilar. Então, ele me disse que o enchimento capilar é 1. Então, o enchimento capilar menor do que 2 segundos. Portanto, eu vou passar para o próximo passo, que é avaliar o quê? As ordens simples, ou seja, vou avaliar a resposta verbal desse paciente. E ele me diz que não responde à ordem simples. Portanto, esse é um paciente crítico, vermelho. Então, vamos lá avaliar. Leve, vítima verde? Não. Crítico, vítima vermelho? Sim. Urgente, vítima amarela? Não. Irrecuperável, vítima cinza? Também não. Então, é isso, galera. Até a próxima aula e tchau, tchau!